que eu vou levar para sempre, né? Então algumas pessoas ainda estão avaliando. Então fiquem à vontade, depois que eu terminar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade que eu ainda estou aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E a gente vai começar fazendo uma pequena reflexão, né? Hoje estamos num mundo um pouco diferente, certo? Quem aqui tem mais de 30 anos, por exemplo? Algumas pessoas, alguns têm menos, né? Mas mesmo aqueles que têm menos, já perceberam que as coisas estão mudando? Estão mudando. Então, o que está mudando? Eu estou com 43, né? Então eu já sou considerado um ancião, né? Dessa terra, né? Já, ó, cabelinho branco, já. Então assim, eu presenciei, felizmente, muitas mudanças, né? E essas mudanças vieram não só em virtude da tecnologia, como também da forma que as pessoas pensam, correto? E se hoje você está aqui, é para que você possa absorver, conhecer, entender alguma coisa nova, diferente, que não é tão nova, mas que para os olhos de muita gente é uma super novidade, né? Então, outro dia eu estava vendo uma palestra que a pessoa falou, depois que explicou, perguntou assim, esse é o negócio do futuro? E aí todo mundo falou, Ele falou, não, o negócio do futuro é comprar terreno na Lua, né? Isso aqui já existe, já é negócio do presente. Aliás, muitas pessoas já estão ganhando com isso há muito tempo, então nem é tanto do presente assim, né? Já é dos dias atuais, mas já vem de algumas décadas já. Então vamos analisar algumas mudanças que aconteceram ao longo da nossa vida e da minha vida principalmente. Então vamos lá, por favor, Andresa. O que é isso aqui? Eu sei que tem gente que não lembra, que não sabe, que nunca viu um desse, né? Aliás, vamos fazer aqui um parênteses. Eu estava vendo um programa eu não lembro, acho que foi no YouTube, até algum programinha no YouTube, que eles pegavam crianças, isso já faz uns 2, 3 anos, tá? Eles pegam crianças, né, de 5 até 10 anos, e eles dão alguns aparelhos arcaicos para essas crianças, né? E criança é legal, porque criança não tem muito filtro, né, do que fala, né? Então é muito sincero e fala, muito transparente, acaba falando algumas coisas. E deram um desse daqui, né, para uma menininha. Então eles, o que você acha que é isso aqui? Aí todos eles falaram, parece um telefone, é verdade, né? Tá, e como é que você faz para falar com um negócio desse? E as crianças não sabiam, né? Então, uma delas até perguntou, mas como é que eu mando mensagem, né? Não manda, né? Aí outra perguntou, mas como é que eu coloco isso na mala da escola, né? Porque é grande demais, não cabe na mala da escola, né? E essa realmente é a realidade hoje em dia, né? Mas alguns de vocês, incluindo eu, usou isso aqui, não usou? Para que servia isso aqui? Servia para... Opa, vamos lá. E agora? Isso aqui servia para se comunicar, para as pessoas falarem, né? E a gente até dá risada, né? Que a gente... Eu liguei uma vez para um amigo meu e deu ocupado. E aí eu fui falar com ele só na semana que vem. Por quê? Porque quando dava ocupado, o que você ia fazer? Você não podia deixar recado, a pessoa jamais ia saber que você ligou para ela, e você não ia ficar ligando até desocupar. Algumas vezes sim, né? Quem, por exemplo, queria ligar para o programa do Flávio Cavalcante, alguns lembram, não lembra? Né? Ficava ligando até, né, atender. Mas era para isso que funcionava. Funcionava para a gente falar. O mundo se modernizou e a gente hoje tem uma nova forma, né, de falar com as pessoas, certo ou não? Sim. Então isso foi um avanço tecnológico, um avanço que a gente viu, que a gente presenciou, muitos de nós, né? Que mais que a gente viu aqui de avanço, né? O que é isso aqui? Uma máquina de escrever. Quem aqui foi obrigado a fazer aula de datilografia? Olha os velhos se revelando, né? Não só, gente, pera aí, o meu primeiro currículo que eu mandei estava lá como habilidades, sei datilografar, né?
Então era uma habilidade, né, isso. Você colocava em currículo que você sabia datilografar. Para que servia um negócio desse? Para a gente escrever cartas, né? Então a gente escrevia cartas à máquina. Se você errava, o que você fazia? Dependendo do teu nível de perfeccionismo, você rasgava tudo e começava de novo, né? Era uma dificuldade quando a gente chegava no final da linha e tinha que separar a sílaba, né? Quem lembra disso aí? Eu vivi isso, gente. Né? Mas tem uma forma melhor hoje da gente escrever carta, não tem? Como é que é? A gente tem aqui aparelhos, né? A gente tem computadores, impressoras, se for o caso. A gente pode mandar e-mail. O mundo evoluiu. Então a gente tem uma maneira melhor de fazer as coisas, certo ou não? Que mais que a gente tem? Ah, isso aqui. Quem lembra disso aqui? Era uma delícia. Ficava aquela buzina. Pá, 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 pá. Vocês não sabem, alguns de vocês, para que funciona. Mas isso servia para quê isso aqui? Servia pra gente se divertir, né? Por quê? Porque você botava a pilha, você ligava, tinha acho que 2 níveis de dificuldade, fácil e difícil, né? E aí ele apitava. Então ele apitava o verde. Aí você ia lá e pressionava o verde. Aí ele apitava o verde e o vermelho. Aí você ia lá, verde e vermelho. E ele ia cada vez subindo um nível e ia ficando cada vez mais rápido até o momento onde você perdia a memória, né? E você perdia o jogo, né? É uma brincadeira divertida? Foi durante muito tempo. Mas hoje existem outras brincadeiras que são mais divertidas. Quem joga Candy Crush aqui? Eu jogo, né? Candy Crush. Todo dia, a última coisa que eu faço antes de dormir é jogar uma partida de Candy Crush. Né? Todo dia. É o único momento que eu jogo, tô na fase 1600 já. Então faz tempo, né? Que eu jogo porque eu gosto. É uma pequena diversão antes de eu dormir. Serve para me atrapalhar o sono, provavelmente, né? Porque a gente fica ligado, a gente fica empolgado, né? Bom, o que mais? Ahá! Para quem é novo, né? Se eu perguntar o que você faz com essa caneta, ele vai falar, deve ser para escrever alguma coisa na fita, né? Aliás, isso é uma fita, isso todo mundo já sabe. Para que serve essa caneta aí? Rebobinar. Para uma palavra que já não existe mais, tá? Então, provavelmente no próximo dicionário não vai mais ter a palavra rebobinar, né? Por quê? Porque isso é uma bobina, então a gente rebobinava, né? Imagina só, é uma palavra que nem vai mais existir, que muitas pessoas vão nascer, pessoas que hoje já estão vivas, vão morrer daqui a 100 anos sem pronunciar essa palavra, rebobinar, porque não tem mais sentido. Mas era para isso que a gente usava a caneta Bic. Mas para que a gente usava a fita cassete em si? A gente usava para... A gente deixava lá na Rádio Cidade, né? Para gravar a música que a gente gostava mais, né? E ficava lá o tempo todo esperando, a hora que anunciava, botava para gravar, para que a gente pudesse ouvir aquela música outra vez, né? Porque se você não gravasse a música que você gosta, como é que você ia fazer para ouvir aquela música de novo? Você era obrigado a comprar o álbum, né, o disco inteiro ou a fita inteira, porque você não tinha como ouvir a música que você gostava. Então era só gravado mesmo, né? Eu era dessa época, ficava esperando tocar música que era um super lançamento, Legião Urbana, né? Titãs era lançamento na minha época de criança, eu ficava esperando para gravar. Roupa nova, né? Mas o mundo evoluiu. E hoje, como é que faz pra gente ouvir música? A gente tem uma nova forma de ouvir música, né? No celular, a gente ouve pela internet. A gente não precisa nem mais ter um aparelho sofisticado para isso. E a gente ouve a música que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Isso são avanços tecnológicos. E isso aqui? Quem que foi na locadora alugar filme, lançamento, né? O filme saía do cinema, a gente falava são 8 meses, 1 ano até lançar, né, na locadora. E depois que lança na locadora, são mais 6 meses até ter disponibilidade, né? Então a gente alugava filme. Por quê? A gente queria se divertir, né? Pegar um cineminha em casa,
né? Tinha um videocassete, rebobinava a fita, porque senão a locadora cobrava, né? Se você devolvesse sem rebobinar, né? E aí, hoje tem forma melhor disso ou não? Tem. Existe uma forma melhor hoje de você se divertir, né? Que você tem o cinema ali dentro só no cliquezinho, né? A outra revolução. Que mais? A gente tem aqui uma pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Mil e uma coisas. Trabalhando que nem louca, né? Ela está trabalhando que nem louca. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é que ela tenha uma aposentadoria tranquila e que ela possa ser feliz. Ela tem uma vida digna de um rei, né? Isso é uma coisa atual ou não? No presente funciona isso ou não? Não. Hoje em dia, quem está começando, confiar que vai trabalhar que nem louco para se aposentar, dificilmente, né? Mesmo que a pessoa fale, vou fazer uma aula de datilografia, vou comprar um videocassete, né? Então, hoje existe uma forma melhor da gente chegar neste mesmo resultado, que é através de um sistema de trabalho conhecido como marketing de rede, que é exatamente para isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, o que a gente veio mostrar é uma evolução dos negócios, né? É uma evolução de ideias. Não é nada novo, surpreendente, milagroso, não tem nada disso. É só uma ideia que foi evoluindo para que a gente chegue no mesmo resultado que a gente queria, né? Que a gente ainda quer, porque esse resultado a gente quer. Como as outras coisas, a gente ainda quer aquele resultado, a gente quer se comunicar, a gente quer jogar, se divertir, dançar, mas a gente se atualiza. E isso que a gente vai mostrar aqui hoje é uma atualização também tecnológica, também, né? Não só tecnológica, mas também que mostra uma outra forma de se fazer negócios para que a gente possa ter uma boa vida, uma vida melhor, tá? E vamos lá, a gente vai falar de um outro conceito interessante que eu aprendi há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos. Cerca de 20 anos atrás, eu tive acesso a esse livro aqui. Na época ele era desconhecido, né? Nem sei como é que ele parou na minha mão, mas eu achei interessante quando eu li esse livro. E esse livro falou o seguinte para mim. Falou para mim, né? Não é isso que está escrito nele. Mas falou o seguinte para mim. Tudo que você aprendeu até hoje está errado e não serve para nada. Então vamos passar uma régua aí. Se você quiser ter uma vida melhor, se você quiser ter uma vida diferente, se você quiser ter uma vida que seja bem realizadora, convém você ter algumas ações, fazer algumas coisas, entender alguns conceitos diferentes do que estão te ensinando. E aí eu olhei e falei, tá, mas e aí, o que é isso? Aí ele conta a história que ele teve 2 pais, um pai biológico, um pai que era o pai do amigo dele, e aí um pai dele tinha mentalidade pobre, a outra tinha mentalidade rica, e aí o livro se desenrola, e é muito interessante. Quem ainda não leu esse livro, leia, porque ele realmente mudou a minha forma de pensar e, consequentemente, as ações que eu tomei a partir deste momento, tá? Isso faz 20 anos, então eu tinha 20 e pouquinhos anos, e ele me comentou 2 coisas esse livro, né? Isso aqui é um caçador, né? Isso daqui é um agricultor. Isso é uma analogia que eu fiz, não é assim que ele conta no livro, mas basicamente o que ele conta é: existem 2 tipos de você sobreviver, com renda ativa e com renda passiva. Renda ativa significa que depende da atividade. Toda vez que você tem uma determinada atividade, você tem um determinado rendimento. Então, a gente pode assemelhar isso a um caçador. O caçador, quando está com fome, ele sai para caçar, e se ele consegue caçar, ele mata a fome dele. Perfeito? Perfeito. E existe um outro tipo de renda, que é conhecido como renda passiva, que ele fala no livro também. O que é uma renda passiva? É uma renda que você desenvolve um trabalho uma única vez e você tem rendimentos pelo resto da vida. Como, por exemplo, um agricultor. O agricultor ele vai trabalhar para plantar, mas depois que ele planta e começa a dar fruto, ele colhe fruto o resto da vida. Tranquila essa analogia? Legal. Tanto o caçador quanto o agricultor, os 2 têm fome, não tem? Os 2 precisam comer. O que é melhor? Comer caçando ou comer plantando e colhendo? O que ele coloca no livro é o seguinte: obviamente que a melhor alimentação é aquela que vem da sua colheita. Porém, se você ainda não plantou nada, você não tem o que colher. E se você decidir plantar hoje, não é amanhã de manhã que você vai estar colhendo, tá? Então, o que ele fala é o seguinte:
Não tem problema você ter uma renda ativa que dependa de atividade. O problema é não ter uma renda passiva. Então ele fala o seguinte: se você depende da renda ativa para sobreviver, não importa o quanto você está ganhando. Um belo dia você vai perder essa renda e você pode ficar pobre ou passar necessidade, tá? E ele fala o seguinte: 100% das pessoas ricas do mundo investem em algo que gera renda passiva para eles. O que é a renda passiva no mundo real? São imóveis, investimentos, uma série de coisas que te geram, que você trabalhou uma única vez e você vai ter um retorno para sempre. Uma pessoa que tem um excelente salário, ganha muito bem, se ela é mandada embora, ela para de ganhar. Vocês conhecem alguém que tinha um excelente patamar de vida e que por uma determinada mudança da vida caiu, perdeu, ficou zerado? A gente ouve histórias assim: o cara tinha uma excelente empresa, ele ganhava 50 mil por mês, mas aí veio a crise, a empresa quebrou, hoje ele está devendo 1 milhão. Vocês já ouviram histórias de terror assim? Né? Pessoas que eram diretores, eram gerentes de empresa, ganhavam muito bem, aí foram mandados embora e pela idade não conseguiram se recolocar. Né? Claro, o mundo mudou. Se hoje uma pessoa com 50 anos de idade vai procurar um emprego, é fácil ou é difícil encontrar? É difícil. Por que é difícil encontrar? Porque ela é velha. Mas não é velha de idade, não é velha de físico. Ela é velha para o mercado. Porque uma pessoa com 50 anos de idade vai aceitar ganhar 1.000, 2.000 reais? Não, mas 2 de 20 aceitam. E faz 5 vezes mais do que a de 50. Por quê? Porque tem mais disposição, consegue trabalhar mais, custo fixo menor, trabalham felizes e estão tecnologicamente avançados. Então uma pessoa hoje que passa dos 40, ela é velha para o mercado de trabalho, mas ela não é velha fisicamente. Né? E aí o que acontece? A gente acaba não conseguindo se recolocar justamente porque o nosso tempo já passou, nosso tempo de dar aquele gás já passou. A molecada que está chegando hoje engole os velhinhos, que é o meu caso, né? Já passei dos 40, eu sou engolido por uma criança de 20 anos, essa é a verdade. Ele sabe mais do que eu, né? E se não sabe, ele sabe procurar mais rápido do que eu, não é verdade? Então, qual é a minha capacidade de concorrer no mercado de trabalho tradicional com pessoas de 20 e 25 anos? A minha capacidade é menor. E aí, o que acontece? Se eu tenho um ótimo emprego e perco esse emprego e não consigo me recolocar, eu começo a passar fome. Por quê? Porque eu não consigo caçar. Eu não consigo caçar os animais que matam a minha fome. E aí, as coisas começam a cair ladeira abaixo. Tá? E é aí que muita gente passa mal e fica mal. Então, o que ele recomenda? Você precisa, obviamente, ganhar dinheiro de algum jeito, então sai para caçar. Mas quando você voltar para casa, você vai lá plantar um pouquinho. Porque o dia que você não for mais aquele exímio caçador, você tem a sua plantação que está te gerando alimento suficiente. Se você está caçando, legal, ok, continue. Né? Se você está caçando só um pouquinho, não tem problema, porque de plantação você está colhendo bastante. E mesmo que você opte em algum momento por não caçar mais, se o que você plantou está dando bons frutos, você vive bem o resto da vida. Então, basicamente, é isso que o livro coloca. Não tem problema nenhum você ter um emprego, você ter um negócio, você ser um autônomo, não tem problema nenhum você ter um trabalho que te gera renda ativa. O problema está em você não ter nada que você está plantando para te gerar uma renda passiva. Não agora, porque não é uma renda que surge de um dia para o outro, mas se você continuar plantando, mais para frente essa renda vai existir. E aí o que é mais legal? Na hora que essa renda passar a existir, ela vai ser importante ou não? Não importa quando da vida, a gente nunca vai chegar no momento e falar assim: olha, eu precisaria de menos dinheiro do que eu estou ganhando. Já viu alguém falar isso? Geralmente a gente precisa de mais dinheiro. Então não importa quando que a sua plantação vai começar a gerar frutos. O que importa é que a hora que gerar vão ser muito bem-vindos de qualquer jeito, tá?
É isso que esse livro fala. E ele dá uma série de alternativas de renda passiva. E ele fala da dele. Ele fala assim, eu construí uma grande empresa, né? Eu tive uma empresa que me rendeu muito dinheiro, e na hora que essa empresa estava muito bem, eu vendi a minha empresa, peguei tudo que eu ganhei, comprei tudo em imóveis e fiquei milionário. Ou seja, ele trabalhou, ele teve uma renda ativa muito forte. E em determinado momento ele vendeu a empresa dele, pegou tudo aquilo e construiu uma enorme plantação. E a partir daquele momento, ele passou a viver de aluguéis. E aluguel é uma renda passiva. E ele fala assim, eu não estou recomendando que vocês façam isso, eu estou falando o que eu fiz. Mas existem outras formas de você desenvolver rendas passivas. E uma delas que ele cita, e que depois, mais para frente, alguns anos depois, ele escreveu um livro só sobre essa renda passiva, na qual ele diz que é a mais fácil e a mais importante, chama-se marketing de rede, que é a atividade que nós desenvolvemos. Então, se você veio aqui hoje, principalmente os convidados, procurando uma forma de ganhar mais dinheiro amanhã, talvez essa palestra não seja a melhor para você. Agora, se você veio aqui procurando como você resolver o teu problema financeiro de uma vez por todas, não amanhã, mas daqui a alguns meses ou anos, essa palestra é interessante. Então aqui você não vai aprender a caçar melhor. Aqui você não vai aprender a ganhar muito mais dinheiro esse mês ou mês que vem. Mas aqui vai ensinar você a plantar. Para que você, a partir do momento que começa a colher, colha pelo resto da vida e resolva de uma vez por todas o teu problema financeiro. E isso é muito importante. Existem pessoas que falam, não, legal, eu estou interessado, mas aí na semana que vem arruma um emprego e fala, não, agora eu estou tranquilo. Ou seja, eu estou tranquilo porque eu estou caçando agora com arco e flecha, não é mais com uma lança. Né? Legal, você está caçando com arco e flecha, está caçando com bazuca, se for o caso, mas você está caçando. As pessoas se enganam, elas não têm uma previsão larga para o futuro e elas enxergam que só porque ela tem um ganho bom hoje, nunca vai faltar alimento. Nunca elas vão deixar de caçar. Uma hora a gente cansa, uma hora a gente tem algum problema, uma hora a gente simplesmente não quer mais fazer aquilo que a gente faz. E se você não plantou nada, você vai amargurar. Existem pessoas que se aposentam e continuam trabalhando. Já viram isso ou não? Porque amam o trabalho? Porque estão doidas para acordar às 6 horas da manhã para trabalhar? Não, porque precisam comer. Porque elas não construíram nenhuma plantação. Então elas não têm o que colher, elas precisam continuar caçando. E o pior, o mais dramático, continuam não plantando nada. Não importa se você é novo ou é velho, se você está aqui hoje, você tem a oportunidade de começar a plantar, ou no caso de muitos de nós, continuar plantando isso aqui para colher no futuro. Perfeito? Tranquilo até aqui? Legal? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa brincadeira? Quem promove essa oportunidade para a gente é a empresa Amway, que eu não preciso falar muito dela, porque vocês já estão nela. Essa loja aqui é própria da Amway. Nós trabalhamos hoje com algumas linhas de produtos que vocês provavelmente já viram lá embaixo, a pessoa que trouxe vocês aqui já mostrou, tá? É uma empresa que tem 60 anos no mercado, então não é uma ideia nova, não é uma ideia que está sendo testada, ela já funciona em mais de 100 países, quase 30 anos aqui no Brasil, milhões de pessoas, tanto quanto vocês, que estão aqui hoje a primeira vez, já estiveram numa sala dessa em algum lugar do mundo pela primeira vez também. Inclusive, o gerente da minha conta do meu banco, hoje ele esteve sentado comigo na padaria aqui e foi o primeiro dia dele na Amway hoje. Olha só que interessante. Muito bom. Claro, pô, eu dou uma grana pra ele, né? Giro aquela conta pra caramba, então pelo menos vamos fazer uma parceria, né? E é isso daí. Então vamos lá. Como que funciona a nossa brincadeira? Qual é o teu nome? Anderson. Anderson. Posso usar você como exemplo, Anderson? Pode ficar sentadinho aí. Não precisa ter medo não. O pessoal lá atrás achou que eu ia zoar com eles e não quiseram sentar aqui, tá? O Anderson, que foi corajoso, sentou aqui na frente, né? Anderson, vamos imaginar que esse aqui é você. O que você está fazendo aqui, Anderson? Compras. Compras. Você já fez isso alguma vez na vida? Sim. Várias vezes? Sim. Quando que você fez isso aí? A última vez? É.
Ontem. Já fez várias outras vezes antes. Até quando que você vai fazer isso aqui? A vida toda. Porque não importa o que você faça, você vai ter que consumir produtos. Correto ou não? Isso não é obrigatório, claro. Você pode falar assim, não quero mais tomar banho. Pode falar. Né? Ou então, quero tomar banho só com água. Pode fazer também. Mas não é o natural, não é o normal. Né? O normal é que você seja um comprador pelo resto da vida. Então é essa atividade que a gente vai... que você vai precisar continuar fazendo também para se dar bem aqui. A gente vai pegar justamente essa atividade aqui que você faz, que você fez ontem e que você provavelmente vai fazer, no caso de algumas pessoas, que é o meu caso, toda semana pelo resto da vida, né? Então toda semana eu fiz compras, hoje aliás, toda segunda-feira de manhã eu vou porque é onde o supermercado que eu compro abastece as frutinhas, as verduras, né? Na segunda-feira, ou no domingo ou na segunda, mas segunda de manhã tá tudo lotado lá. E minha filha gosta dessas frutinhas, dessas verdurinhas, então é de segunda-feira que eu vou lá, tá? Eu faço essa atividade também. Então vamos analisar, o Anderson está indo ao supermercado. Quando ele vai no supermercado, você sabia, Anderson, que esse supermercado tem lucro quando você faz compra lá ou não? Sim. Sabia? É normal uma empresa ter lucro quando a gente compra deles? É uma sacanagem isso? Claro que não, o supermercado não é uma ONG, né? O supermercado precisa viver. Se aquele dono não tem aquele lucro, ele não precisa ter o supermercado, não vale a pena. Se ele não tiver o supermercado, não tem onde comprar. É justo que ele tenha lucro, tá? Agora vem a segunda parte. Você sabia, Anderson, que toda vez que ele tem lucro, uma parte daquele lucro ele reinveste em propaganda? Sim. Sabia disso ou não? Como que a gente descobre isso? Bom, você descobre isso na hora que você for escovar o dente na tua casa. O Anderson, no caso, que não faz parte ainda da Emo, e a hora que você for escovar o dente, você abriu lá o espelhinho e vai ter um creme dental. Provavelmente aquele creme